E aí galera, bebê, Babuíno TV na área. E aí, vamos estudar a lição? Estamos agora com o segundo vídeo sobre a lição da Escola Sabatina. Que a lição já tenha passado, é sempre bom você relembrar alguns momentos da lição. Na lição de hoje temos o seguinte tema: Estou fora. Nosso texto-chave está lá em Números 14, versículo 8 e versículo 9, que diz o seguinte: Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará e nos dará terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Portanto, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Muito bem, vejamos o seguinte: Deus livrou o povo de Israel do Egito, mas ele não tirou o povo de Israel somente para morrer no deserto. É claro que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele já tem um propósito para eles. Ele já tem uma solução, porque Deus é especialista de preparar soluções antes que os problemas venham. E a terra que Deus prometeu para o povo de Israel habitar depois que eles saíram do Egito é a Canaã, que emana leite e mel, a terra prometida de Deus para o povo de Israel. Enfim, Deus mandou algumas pessoas para ver como era essa terra. 12 homens. Foram 12 homens ver como era essa terra. Preparar ali um relatório. Deus disse assim: ó, vocês vão até essa terra, ver como é ela e depois me digam. Então eles foram passear, olhar um pouquinho, fazer um relatório, para depois falar para Deus como é que era a terra. Da mesma forma, em 1500, quando foi descoberto o Brasil, as pessoas vieram para o Brasil e tinha um em específico que ele estava aqui para fazer o relatório de como é o Brasil. Ele fazia o relatório, fazia uma carta e essa carta era enviada para o rei saber de todas as informações dos dias que se passava lá. E também vinha algumas pessoas para doutrinar os índios de ensinos religiosos. Assim também Deus mandou 12 homens para olhar essa terra prometida para o povo de Israel. E teve um porém, teve um pequeno imprevisto na hora de verificar essa terra. Porque foi 12 homens. Deus mandou 12 homens. Neles estava Caleb. Mas de 12 homens para vigiar a terra, para olhar a terra prometida de Deus, fugiram 10. 10 homens desistiram da missão e simplesmente abandonaram, tiveram medo e fugiram do local, voltaram a sua caminhada de antes. Eles rejeitaram a missão, eles decidiram abandonar a missão de olhar a terra e decidiram fugir. Por quê? Se você parar para imaginar, aquela terra tinha homens muito grandes, grandes em estatura, os caboclos eram tudo bruto, homem forte. E eles tiveram medo, esses 10 homens tiveram medo por causa dessas pessoas que eram grandes em estatura. E por isso decidiram fugir. Uma coisa que nós não devemos criar em nosso coração é o medo, porque o medo ele te prende. O medo ele te prende de tu fazer as coisas. Quando você cria o medo, você se sente aprisionado, porque o medo ele passa a te controlar, ele passa a te apreender em teus próprios sentimentos e tu passa a perder aquela capacidade que tu tinha de fazer alguma coisa que tu tanto desejava. Esses homens tiveram medo e por isso abandonaram a missão, decidiram cair fora, como diz o tema da lição. Porém, como sabemos, tem sempre que ter um no meio para tomar conta de tudo. Tem que sempre ter um caboclo fera demais, um caboclo top para tomar conta das coisas. Tem sempre que ter um homem valente para liderar o que foi proposto. E
Nesse grupo estava o homem chamado Caleb. Caleb foi o cara que não perdeu a sua coragem, que não se rejeitou, se não levasse o seu medo. Ele foi o cara que batalhou até o fim e disse: já que eu estou aqui, eu vou continuar a missão. Ele foi o cara que não correu juntamente com seu companheiro. E nós temos aqui uma demonstração de coragem na sua jornada. Ele demonstra o seu sentimento de coragem. Todos os outros homens haviam abandonado ele e o seu companheiro, porém ele estava lá pronto para continuar a missão, pronto para continuar a obra, pronto para fazer ainda a vontade de Deus. Ele continuou e ele demonstra sua coragem. Ele toma uma iniciativa de coragem para ir para aquela terra onde havia somente homens grandes. A sua demonstração de coragem está lá em Números 13:30, que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb teve a iniciativa de coragem para ir e dominar aquela terra para o povo de Israel habitar. Nós não devemos nos rebaixar ao medo, porque o medo é ele que nos aprende de nossos desejos. Porém devemos ter coragem. Por quê? Porque um fortalecimento de coragem para Caleb naquele instante foi ele acreditar que Deus sempre estava com ele. E é claro, Deus estava com ele, porque é claro, Deus nunca abandona nós, os seus filhos. Ele nos ama. E por isso Caleb continuou mesmo quando os outros haviam fugido, porque Deus sempre estava com ele. E você, quando tenta fugir de alguma coisa, quando você tem medo, você não deve ter medo, sabe por quê? Porque Deus está contigo. Deus é sua força, sua fortaleza. Ele te sustenta quando está fiel. Não tenha medo, porque Deus é contigo, querido amigo. Com outros olhos, a coragem é resistência ao medo, domínio do medo, não a ausência dele. Quando você tem coragem, você domina o seu sentimento de medo. Você passa a controlar o seu medo e você passa também a rejeitá-lo através do seu sentimento de coragem. Tenha coragem para enfrentar seus obstáculos, mesmo que os problemas possam vir, como aquela galera passou a observar aquela multidão de homens fortes como um grande problema. Mas você deve, além de tudo, olhar para os problemas e ter coragem de enfrentá-los cara a cara, sem medo, porque Deus é contigo e porque Deus te dará forças para enfrentar os seus próprios problemas. Vamos orar? Oremos. Pai querido, Pai bondoso, acreditamos, Senhor Deus, que o Senhor está conosco, Pai, por isso devemos não ter medo, Senhor Deus, mas sim coragem para enfrentar os nossos problemas, Senhor Deus. E assim também, Pai, como o povo de Israel tinha uma terra prometida por Ti, Senhor Deus, acreditamos que também temos, ó Pai, que é a Canaã celestial, que um dia vamos morar, Senhor. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, nos dê forças a cada dia para vencer nossos problemas. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Se você gostou dessa lição, curte aí embaixo, dar aquele like para ajudar aí o nosso canal. Se inscreva, você que não é inscrito. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado de estudar essa lição. E lembre-se, fique forte e firme na palavra de Deus. E sempre tenha em mente de ter coragem, porque Deus é contigo, querido amigo. Se prepare também para explorar a Canaã que está prometida que é prometida a nós por Deus, que é a Nova Jerusalém. Se prepare para nós juntos embarcarmos nessa grande viagem até o céu, até a Nova Jerusalém. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima lição. É você que olhar pra mim, tem inveja de mim. Eu sou aquele que você não pode ser. Eu sou aquele que você nunca será. É você que olhar pra mim, Tem inveja de mim.